minutinho. Agora fica conversando aqui. Pessoal, então só para lembrar a matéria que a gente viu terça-feira passada, nós falamos sobre recurso contra expedição de diploma. Chamei a atenção de algo que eu preciso que vocês entendam, que eu acho que é uma das partes mais, assim, importantes, né, nessa parte aí desse recurso específico, é que ele não é um recurso processual, da forma como a gente está acostumado a estudar em processo civil, né? Tal como apelação, agravo de instrumento, recurso extraordinário, recurso especial. Na verdade, o recurso contra a expedição de diploma, ele é uma ação que vai transitar em primeira instância, né? Ele vai transitar perante o juiz eleitoral. O que acontece, que o nome é recurso, é porque parte, né, das pessoas, do legislador e a doutrina concorda com esse nome, justamente porque a diplomação, ela é um ato declaratório, é um ato que não foi alvo de procedimento judicial, mas um juiz eleitoral declarou que determinada pessoa foi eleita, né? Então é chamado de recurso porque contra esse ato de declaração do juiz cabe um recurso, né? Então é chamado recurso contra a expedição do diploma, mas ela vai tramitar na justiça como se fosse uma ação, tá? Em primeira instância. Então, relembrando isso, eu sempre falo isso várias vezes, porque muitas pessoas, ainda mais que a gente vai entrar hoje na área de recurso, muitos alunos, às vezes, colocam o recurso contra a expedição de diploma como uma espécie de recurso cabível, tá? E não é, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu já tinha falado, né? O fundamento, o prazo, as hipóteses de cabimento. Quando tiver tido uma causa de inelegibilidade durante o processo aí de candidatura, durante as eleições, ou também eu posso usar esse recurso contra a expedição de diploma para falar que o determinado candidato ele é inelegível naquelas causas lá do artigo 14 da Constituição Federal que a gente já tinha estudado. Só que, ué, professora, mas você teve todas aquelas ações que a gente viu nas aulas passadas para poder discutir, para poder trazer essas causas de inelegibilidade. Ainda assim é possível, mesmo depois de diplomado? Sim, né? Então, se não foi superveniente, mas se trata de uma causa que está lá na Constituição Federal, aí sim, porque na realidade o que a gente vai ter, né? Uma última possibilidade, né, de você trazer para o conhecimento aqui do judiciário para você mostrar que determinado candidato ele não pode entrar ali naquele cargo para o qual ele foi eleito por ele ser inelegível ou faltar alguma condição de elegibilidade. Por exemplo, o cara é analfabeto, né? Embora ele tenha sido eleito, às vezes isso não foi trazido durante o processo, mas pode ser trazido agora, tá bom? E outra coisa, né? Lembrando que quem vai poder entrar com essas ações, né? Que nós já discutimos aqui, são os candidatos, né? A gente vai colocar aqui como legitimados ativos, ok? Quem pode entrar com a ação. Então, são todos os candidatos, eleito ou não, partido político, coligações e o próprio Ministério Público, né? Lembrando que quem que pode levar nas costas um recurso contra a expedição do diploma? Obviamente que é um candidato eleito, porque senão um candidato que não foi eleito, ele não foi diplomado, tá bom? Então, obrigatoriamente, o legitimado passivo, ele é o candidato eleito, ok? E aí, lembrando que a gente tem um litisconsórcio necessário com o suplente dele ou com o vice. Isso aí é bem discutido na doutrina, dependendo do livro que vocês forem ler, pode ser que tenha defesas no sentido contrário, mas no direito eleitoral, pessoal, é muito comum vocês encontrarem os livros e os próprios livros
falarem, olha, o meu posicionamento é tal, mas existe um posicionamento dessa forma. Diferente, às vezes, no direito civil, que o doutrinador só traz o posicionamento dele, no direito eleitoral é muito comum de aparecer ambos, né, os entendimentos, qual é a linha que aquele doutrinador se filia, beleza? Então tá. Tudo isso que a gente já tinha visto. Competência. Eleições municipais. Eu vou encaminhar esse recurso contra expedição de diploma para quem, pessoal? Para o juiz eleitoral. Lembrando, é uma ação, então ela vai começar agora, tá bom? Mesmo tendo esse nome esquisito que é recurso, beleza? Então, eu vou encaminhar ao juiz eleitoral, o juiz eleitoral vai receber e vai remeter para análise ao TRE. Então, o trâmite, na verdade, ele se dá em um órgão, que seria aí na frente aí do juiz eleitoral, mas o julgamento, ele é feito pelo Tribunal Superior. Cuidado com essa palavra que eu estou usando. Não é Tribunal Superior no sentido de Tribunal Superior Eleitoral, ok? Tribunal Superior é o tribunal acima do órgão julgador, né? Ou seja, se eu estou falando de juiz eleitoral, o órgão superior ao juiz eleitoral vai ser o Tribunal Regional Eleitoral. O órgão acima do Tribunal Regional Eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, ok? Então, por exemplo, eu estou questionando aqui a diplomação de um prefeito. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente entrar no juiz ali daquela cidade, o trâmite vai ser dado aqui no juiz da primeira cidade, da cidade, mas o órgão que vai julgar vai ser o TRE. Da mesma forma que, prestem atenção nisso que eu vou falar, se tratar de eleições estaduais ou federais, ou seja, governador, deputado estadual, deputado federal, senador, o trâmite, né, vai ser, a ação vai ser interposta, né, vai ser proposta aqui perante o TRE, mas quem vai julgar vai ser o TSE, ok? Então, o TRE, ele recebe e vai mandar, vai remeter para ser processado, feito lá no TSE. Coloquei aqui em vermelho para vocês jamais esquecerem. A gente não impugna diplomação de presidente e vice-presidente, tá? Esse recurso não é cabível para presidente e vice-presidente, tá bom? Entende-se que todas essas inconstitucionalidades aí decorrentes de inelegibilidade, de falta de condições de elegibilidade já foram tratadas em âmbito, né, durante ali o processo eleitoral, beleza? E essa parte eu não falei. Então, quais são os efeitos de um recurso contra expedição do diploma, pessoal? O efeito é o mais grave de todos aqui, né, para o cara que conseguiu se eleger nas urnas, né? Aquele diploma, ele vai ser cassado. Então, o prefeito, ele vai simplesmente não vai poder exercer o seu mandato, porque ele vai ter o diploma dele cassado. E aí, olha só que interessante, né? Sendo aí um candidato a prefeito, por exemplo, quem que vai assumir o mandato vai ser o segundo colocado, não é o vice. Porque quando eu cassar o diploma desse candidato eleito, vocês lembram que tinha um litisconsórcio passivo necessário, que era, né, do candidato eleito e do seu vice? Então, não é o vice que assume, é o segundo colocado. Entenderam isso? Complexo, né? O segundo colocado, ele vai, então, assumir o mandato, ok? Apenas em uma situação que não vai, né, que é mais difícil acontecer, mas que não vai ser o segundo, que vai ocasionar novas eleições, né? Se o candidato cassado, ele teve maioria absoluta dos votos na primeira, né, não teve segundo turno.
Então, ele já teve maioria absoluta e ganhou em primeiro turno. Aí, o segundo colocado não ele não assume. Na verdade, vai ocasionar novas eleições, tá bom? Apenas nessa possibilidade. Dessa decisão que cassar o diploma de um candidato eleito, vai caber recurso. Mais uma razão para vocês entenderem que o recurso contra a expedição do diploma não se trata de um recurso, porque cabe recurso dessa decisão, né? Assegurando ao candidato o exercício do mandato até o trânsito em julgado. Então, o recurso vai ser recebido em duplo efeito. Quando a gente fala em duplo efeito, vocês já sabem, né? É no efeito devolutivo e efeito suspensivo, ok? Efeito devolutivo, por quê? Vai ser recebido e processado pelo Tribunal Superior. Pelo Tribunal, cuidado, não é superior, é o Tribunal Superior àquele órgão, né? E suspensivo, por quê? Essa decisão ali de cassar o diploma vai ser suspensa até que este tribunal decida sobre a matéria. Porque é muito sério, imaginem para vocês verem, eu casso o diploma de um candidato eleito, esse candidato não assume, o segundo colocado assume, o tribunal julga e fala, não tem nada a ver, ele não tinha causa de inelegibilidade, não. Ele poderia ser sim o prefeito. Como que eu tiro esse outro cara que entrou ali como prefeito e volto como primeiro? Não existe isso. Por isso que ele tem duplo efeito, né? Recebido no efeito suspensivo e devolutivo. Então, professor, oi. desculpa interromper. Pode interromper. Então, aí teve a exceção que se a pessoa teve, se o candidato teve a maioria absoluta dos votos, aí vai ter nova eleição. Então, em cidade que tem menos de 200 mil eleitores, que não tem segundo turno, aí se acontecer esse caso, vai ter nova eleição. O segundo candidato não vai assumir o lugar dele, não. Ele vai ter novas eleições, Silvano, se esse candidato eleito for eleito com a maioria absoluta dos votos. Aí tem. Entendi. Porque, por exemplo, se o cara foi eleito com 35% dos votos em municípios que têm menos que 200 mil eleitores, não quer dizer que ele foi eleito com a maioria absoluta dos votos. Entendi. Obrigado. Então, o critério é a maioria absoluta, não tem nada a ver com o segundo turno. Não. Segundo turno, você deu só um exemplo. Segundo turno, assim, na verdade, a gente já pressupõe que se teve segundo turno é porque não foi maioria absoluta, né? Não, mas... Aí tem a situação que o Silvano falou. Sim, eu tô falando... Então é maioria absoluta, entendi. Exatamente, maioria absoluta em todas as hipóteses. Uma das hipóteses é quando vai para o segundo turno, né? Mas no caso do Silvano tá certinho, é isso mesmo. Ótima intervenção, beleza? Então, olha só, o cara recebeu o diploma. Candidato eleito para as eleições, para o cargo de prefeito, nas eleições municipais de Contagem, no ano tal, cujo vice é fulano de tal. Dessa data, eu vou ter outro candidato, ou partido, ou coligação, ou o próprio Ministério Público vai ter 3 dias para entrar com recurso contra a expedição desse diploma. Entrou em 3 dias, lembrando da prova pré-constituída, eu não posso só alegar. Gente, imagina, né? Se eu não tivesse prova, toda hora alguém ia entrar com recurso contra os candidatos eleitos. Então, eu tenho que ter uma prova significativa, pré-constituída, ok? Para poder entrar com esse recurso. Óbvio, eu posso falar, juiz, na verdade, eu solicitei ao órgão tal para apresentar documentos. Então, ele pode pedir para o juiz uma dilação probatória, mas ali minimamente na petição inicial ele já tem que colocar o que motivou, né, as provas que documentam essa motivação, sob pena, inclusive, de má-fé, né? De alma nítida má-fé. Imagina, os candidatos que ficaram em segundo lugar, toda hora ia ficar tentando aí articular formas de
é impedir a diplomação. Impedir não, né? Porque ele já foi diplomado no caso. Mas questionar essa diplomação, tá bom? Então, entrei com a petição inicial em 3 dias. O candidato eleito tem mais 3 dias para responder. Eu vou ter mais 48 horas para fazer a tréplica, né? Que aqui em Minas a gente chama de impugnação, como se fosse impugnação ou contestação, tá bom? Mas também pode ser chamada de tréplica. E aí, estando feito maduro, o juiz tem que enviar em 48 horas o feito com todas as provas ali produzidas para o TRE, para julgamento. Caso a gente esteja falando, por exemplo, de eleições de governadores, esquece juiz, né? Aí eu vou ter 3 dias para entrar com recurso de expedição de diploma perante o TRE, que vai chamar o candidato eleito para apresentar a defesa em 3 dias, que vai chamar o autor para a tréplica em 48 horas, para depois enviar o feito pronto para julgamento para o TSE. Então, ele é processado ali, né, no órgão competente, mas quem vai julgar vai ser o órgão acima dele. Tudo bem? O professor, o juiz faz como se fosse um juízo de admissibilidade, né? Praticamente. Nesse caso, Arlen, é mais do que isso. Sabe por quê? Ele prepara a ação. Ele não só Tá. espera se está prontinha, não. Ele prepara. Se tiver que ouvir alguma testemunha, ele escuta. Se tiver que Bacana. determinar alguma diligência para algum órgão, né? Para, vamos supor, apresentar algum documento, o próprio juiz faz. Ele vai mandar. Então, quando eu falo feito maduro, é assim, tá pronto. Todas as provas, tanto de uma parte quanto da outra parte, já estão aqui. Não existem mais provas a ser produzidas. Pronto, tribunal, julga. Tá? É mais do que um juízo de admissibilidade. Beleza? Bacana. Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Dessa parte? Deixa eu deixar assim. O que acontece? Então, essa é a última ação que a gente viu para finalizar, para juntar essas ações eleitorais. É claro, né, pessoal, que eu, na minha pretensão, é muito mais apresentar essas possibilidades de ações para vocês do que fazer vocês decorarem efetivamente, né, todos os nomes, todos os prazos, porque é uma matéria muito específica, né? Talvez alguns de vocês nem vão trabalhar talvez não vão ter oportunidade nunca, né, de atuar num processo eleitoral. Mas é importante, até para efeitos, enfim, de concursos e por aí vai, até de conhecimento, né, gente? Conhecimento nunca foi demais. E, particularmente, eu acho uma matéria super interessante, né? Independente de atuação. Então, assim, saber o que está acontecendo, saber quando você ouve na notícia, né, na televisão, que houve um recurso contra a expedição do diploma de determinado candidato. Então, isso é muito importante, muito interessante. E para aqueles que vão atuar como advogado, como, né, servidor ou qualquer coisa na justiça eleitoral, até os próprios juízes de direito, né, advogados também que são nomeados para exercer o cargo de juiz eleitoral, como é que eles vão aprender isso aí todo um dia, né? Então, assim, isso tudo tem que vir de alguma forma ao conhecimento. Antes não era tão cobrado de direito eleitoral, né? Mas cada vez mais vê-se essa necessidade, né? De incluir na prova da OAB, de matérias que caem em concurso público e por aí vai. Né? Da mesma forma que, às vezes, as pessoas negligenciavam essas áreas, né? Nos cursos, antigamente, eram bem negligenciados, né? Eu sempre falo, direito previdenciário também. Tem faculdades que nem tinha. Quer dizer, aqui na FDCOM, sei lá, tem uns 2 anos, o máximo, que passou a ter direito previdenciário, né? Mais para o final do curso. Mas não tinha. Agora, gente, se você fala, qual é a chance de vocês trabalharem com direito previdenciário quando se formarem? Todas. Né? Porque os clientes que vão estar próximos de vocês,
né? Vamos colocar família, conhecidos, sempre vai ter. Eu tinha um professor de previdenciário, não tem nada a ver com eleitoral, mas já falando, né? Eu tinha um professor de previdenciário que ele falava que o advogado previdenciarista, ele nunca fica sem cliente. Por quê? Ele trabalha com doente, né? Com morte, que nunca vai parar. As pessoas, todo mundo adoece, todo mundo morre, né? E ainda com os idosos, né? Que são as aposentadorias. Então, assim, são áreas que sempre vão ter muitas pessoas necessitadas de um atendimento de advogado, né? Ainda mais porque, considerando o acúmulo de processos, né, dentro do INSS, é uma área tão, assim, que não é que eles erram tanto, né, mas que demoram, que eles não analisam, às vezes, as provas, né, quando a própria pessoa faz os pedidos de, por exemplo, de pensão o benefício por incapacidade, que são difíceis de provar na esfera administrativa, né? Então, gente, olha, acho que vocês ainda não fizeram o direito previdenciário, mas quando vocês fizerem, se atentem, sério. É uma dica que eu dou para assim, para os meus alunos sempre, porque é uma área muito boa de atuação, principalmente no início de carreira, né? E às vezes mesmo as pessoas falam assim, mas eu quero fazer concurso, beleza. Às vezes durante o que você está estudando para concurso, você precisa de pegar 1, 2 casos para poder se manter, né? E até mesmo para ter prática judicial. E olha que interessante. E os processos previdenciários, por exemplo, a tabela, né, da OAB, ela já te dá a possibilidade de cobrar os 3 primeiros benefícios. Então, se você consegue uma aposentadoria para uma pessoa, de cara, você já recebe 3 primeiros benefícios. Né? Então, é uma coisa que vai sustentando ali o seu dia a dia, até das pessoas que estudam para concursos. Então, é uma área muito boa. Claro que, né, não vou falar também que... Por que tem tanta falta de advogado nessa área? Que é uma área que precisa estudar pra caramba, né? Tem legislação que altera diariamente, toda hora a legislação previdenciária muda, mas é uma área que dá muitas condições de trabalho, principalmente para quem forma, tá? Então, assim, não sei quem vai dar direito previdenciário para vocês, mas já fiquem aí o meu recado. E, às vezes, os alunos negligenciam, fazem a matéria só por fazer. Então, não façam isso. Quando vocês tiverem a oportunidade de estudar direito previdenciário, absorvam a disciplina. Igual, assim, que eu penso, né, quando o direito eleitoral é uma área que falta pessoas, né? No direito previdenciário falta advogados, bons advogados, né? Então, assim, não negligencie essas áreas, que as pessoas ficam muito, assim, bitoladas, né? No penal, no cível, e falta, e é bom, é uma área boa, ok? Enfim, não tem nada a ver com Também trabalho nessa área, professora? trabalho. Escritório, a parte de direito público, né? A gente tem bastante, quase tudo, né? Tributário, previdenciário. O que eu ferro no governo é que vocês mesmos, então. Eu adoro. Adoro ações contra o Estado, gente. Mas não é por isso, não. É porque não tem audiência, por exemplo, a maioria dos casos. Gente, olha que gostoso trabalhar em área tributária, área previdenciária, área administrativa, né? Vocês não têm audiência. Quase tudo é matéria de direito, não é matéria de fato. Matéria de fato, a gente tem que ficar provando em audiência, ouvir testemunhas. Matéria de direito é o seguinte, está na lei. E outra, se você é um bom advogado, se você já analisa a lei antes, se você já analisa a jurisprudência antes, você já entra com a ação sabendo que você vai ganhar. Você não perde tempo pegando a ação mais ou menos. Você já pega a ação e fala assim, cliente, infelizmente, eu queria poder te ajudar, mas a gente vai perder. Procura um outro advogado se você quiser, mas eu não vou perder meu tempo, sabendo que eu vou perder. Então, você já analisa o direito, você já entende, você já vai na jurisprudência, já vê qual é o entendimento do tribunal. Eu peguei um caso, gente, toda aula que vocês eu falo coisa nada a ver. Mas esse caso foi muito bom, e até comentar com um amigo meu hoje. Eu consegui, em tutela de urgência, olha que legal. A pessoa, ela já é idosa
E há 20 anos atrás, em 1989, 20 não, quase 30 anos atrás, a mãe dela faleceu. E a mãe dela era funcionária pública federal, ok? E ela é solteira, ela já é idosa, ela já tem 60 e tantos anos. O que ela tinha direito? Que ninguém, assim, nunca passou pela cabeça dela, nem de ninguém, né? Ela tinha direito a entrar numa legislação que hoje já não é mais vigente, já é superada há muito tempo, que é aquela questão da mulher solteira ter direito à pensão por morte de funcionários públicos federais. Vocês lembram disso? Teve até muitas discussões há pouco tempo, assim, de mulheres que são casadas, não são do papel que recebia essas pensões. Então, é uma ação complexa, mas que as pessoas não dão muita credibilidade. Primeiro, porque é muito difícil, né? A pessoa ficar solteira a vida toda. Só que no caso dela, ela é solteira até hoje, ela nunca se casou e tal. E o falecimento da mãe dela tem mais de 20 anos. Mas qual que é a legislação que é aplicável para casos de pensão por morte? É a legislação vigente à época da morte. Então, pouco importa se hoje em dia as mulheres solteiras não fazem mais jus a esse benefício, obviamente, né? Porque isso já é considerado antiquado, inadequado, as mulheres trabalham, não são mais independentes, né? Assim, sem ter algum tipo de doença, né? De incapacidade. Mas no caso, então, da decisão, o que eu mostrei? Legislação. Olha, então vamos lá. Todo mundo sabe que a lei aplicada é a lei da época. Tá. Peguei a legislação da época. Ela era casada? Não. Certidão de nascimento, até hoje, mostrando que ela nunca era casada. Ocupava cargo efetivo? Não, não ocupa. Ela, inclusive, ela é aposentada pelo INSS. Tem uma aposentadoria pelo INSS. Não importa. Decisão. Quer dizer, num mês eu consegui um benefício para ela. Em um mês, né? E detalhe, ela já recebe. Mas ela tem direito ainda aos últimos 5 anos que ela não recebeu. Ok? O que o escritório vai ganhar aí? 20% das parcelas que ela vai recebendo até o trânsito em julgado, mais 20% do passado. Tá? Então, todo mês, eu tenho 20%. Porque está no trânsito ainda, não transitou. Depois que transita, ela para de pagar, obviamente. Mas até o trânsito em julgado, as parcelas que estão vencendas ali durante o processo, o escritório, né, pela própria tabela da OAB, tem direito a 20%. Então, ó. Professora. A área é muito boa. Oi. Ela tem direito a retroativo só há 5 anos? Há 5 anos. Porque o que se entende? Que embora a legislação se aplique, né, a legislação lá de 1989 se aplique, parcelas pagáveis, né, a gente só pode exigir parcelas até 5 anos atrás. E a cada 5 anos elas vão se prescrevendo, né, a cada 5 anos a partir da onde? Então, o marco é a data da propositura da ação. Algumas pessoas defendem, eu também peço, não custa pedir, que é da data do requerimento administrativo. Então, em vez de ser dos últimos 5 anos, seria dos últimos 6 anos, que ela fez o requerimento administrativo 1 ano antes. Entendeu? Enfim, então, o que eu estou mostrando para vocês, questão de ser de direito, né? Quando vocês pegam ações que são de direito, ou seja, né, questões de fatos, precisam ser provadas ali pelo juiz, na frente do juiz. Questões de direito, que são casos, a maioria deles, não são todos, porque às vezes eu preciso comprovar uma perícia médica, né? Por aí vai. Mas olha só, casos previdenciários, casos tributários, né? De direito administrativo. Basicamente, tudo que corre no TRF, né? São matérias de direito. Poucas audiências. Não estou falando que não tem, mas tem poucas. E eu particularmente, hoje em dia, prefiro nem ir a audiências, né? É texto, né?
Mas tudo bem, mas todo mundo passa por elas. Mas assim, é a área que eu escolhi, né? Então, por exemplo, direito eleitoral mesmo. Pouquíssimas audiências. Né? De vez em quando tem que acompanhar um cliente ali, fazer uma oitiva, oferecer uma declaração, né? Mas o cara é o cara que trabalha mais atrás aqui, né, no computador. Mas agora, se você fosse advogado trabalhista, você vai ter audiência todos os dias. De família, todos os dias, e por aí vai. Mas isso é só uma ideia, tá, gente? Pra vocês só refletirem aí sobre a vida de vocês, né? Então, assim, é muito comum a gente formar com aquela ideia. Nossa, você é um advogado, sei o quê, tributário. Aí a pergunta é, qual empresa que às vezes vai colocar uma causa grande na mão de um recém-formado? Às vezes você não vai ter isso, mas você vai ter seu avô, seu tio, seus vizinhos, né? E vai formando clientela, todo mundo é assim. Independente de trabalhar em grandes escritórios, né? O que eu quero dizer é o seguinte, porque tem caminhos para você trabalhar sozinho. E outra, gente, aqui na SDCom mesmo, a gente tem alunos que a gente indica para pegar causas. Eu, Patrick, a gente tem vários alunos que já formaram que a gente indica. Então, aqui, ó, façam a cama de vocês na faculdade. Eu sempre falo isso, né? Enfim. Vamos voltar para a aula, né, gente? É só um descanso. Porque agora nós vamos ver. O bate-papo é muito bom, professor. Vou ficar tranquila. Mas é porque se deixar, a gente só fica conversando um papo bom, né? É. A gente não faz a matéria. Mas eu Só não pode entrar em papo de Lula e Bolsonaro. O resto é de boa. Nossa, gente. E não pode mesmo, não. Mas é bom também, não é? Discutir política. Eu gosto. O ruim é porque as pessoas não estão preparadas. As pessoas não estão preparadas para ouvir posicionamentos diferentes dos nossos, né? Assim, o problema é só esse, porque tá tudo bem ter posicionamento diferente, só que a gente não está preparado, né? As discussões políticas, elas fazem a gente crescer. Mesmo que naquela hora você fala, né, o que esse povo tá falando, que bobagem. Depois você fala assim, mas não é que tem sentido? Não é que tem razão? Sei lá, eu acho que a gente precisa discutir mais. Foi colocado na nossa cabeça que política, futebol e religião não se discute, né? Desde que a gente cresceu, a gente já cresce ouvindo isso. Não, gente, que isso? Matérias super boas de serem discutidas, inclusive, né? Se não fosse para ser polêmico, qual que é a graça? Né? Deixa eu só abrir isso. Então, pessoal, agora a gente já vai dar prosseguimento, então, aos recursos eleitorais, tá? Vamos começar. Muitas questões aqui dos recursos, eu já estou passando para a gente tentar ver, de uma forma mais objetiva, quais são os recursos cabíveis na esfera eleitoral. Então, muitas coisas que às vezes eu vou falando, vocês param e me perguntam, porque eu estou pressupondo que está todo mundo afiado em processo civil recursos, tá? Afiados, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Como se fosse super simples e fácil, né? E é engraçado que eu não sei, assim, não sei, mas a parte de recursos em processo civil, e acaba que, por assim, consequência, todas as matérias, né, inclusive direito eleitoral, é uma parte que não é muito palpável. Não sei se vocês sentem isso, mas quando eu estava na faculdade eu sentia isso. Você falando do pré-questionamento, vocês sabem o que é pré-questionamento? Na real? Quem sabe me falar aqui o que é o pré-questionamento no recurso especial, no recurso extraordinário? É só para entrar na minha estatística mesmo. Ninguém sabe. Quando vocês forem advogados e vocês precisarem, de fato, fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, vocês vão entender o que é um pré-questionamento. Acho que seria uma matéria que não foi suscitada, e aí eu faço menção dela, por exemplo,
embargo embargos de declaração para poder suscitar ela. O que acontece, Warley? Por aí. A gente aprende na faculdade que o pré-questionamento é um tópico que vai lá no recurso extraordinário, no recurso especial, que eu falo com o juiz que essa matéria foi pré-questionada. Você está me falando aí que ela é pré-questionada quando eu entro com o embargo de declaração e faço o juiz ou o tribunal se manifestar a respeito daquela matéria. Mas sabe qual é o melhor momento para você pré-questionar alguma matéria? Na prática, você já pré-questiona na petição inicial. Você já vai pré-questionar essa matéria na contestação. Na primeira oportunidade que você tiver de ouvir, né, de falar com o juiz, você já vai falar que tem ofensa, né, ao princípio do contraditório, da ampla defesa, enfim, do devido processo legal e por aí vai, né? Então, a gente aprende, às vezes, uma coisa na faculdade que a gente, na prática, não funciona. E, às vezes, é difícil a gente visualizar o que é, de fato, um pré-questionamento. Então, o que acontece, Warley? É porque, normalmente, os advogados não pré-questionam matérias constitucionais na petição inicial, na contestação. O advogado, ele se contenta em colocar ali o que está acontecendo, os fatos, narrar meia boca, narra às vezes bem o fato, mas coloca meia boca os dispositivos legais, mal buscam na Constituição Federal. Eu não sei o que acontece, gente, eu não sei. Estou falando que por minha experiência, que de 10 anos na faculdade, dando aula nas faculdades, e eu vejo isso nos meninos. Direito constitucional, os meninos acham, de alguma forma, que não tem aplicação nenhuma, né? Direito constitucional é uma coisa idealizada, uma coisa hipotética, que o negócio é o processo civil, o processo, né? As regras, ele está todo mundo decorando as regras do processo civil, do processo penal e privado. Gente, a Constituição Federal, ela tem tudo o que a gente precisa, né? Inclusive, para eu chegar num tribunal, né, no Tribunal Constitucional, que seriam as cortes constitucionais, STJ, STF, eu preciso dominar que aquela matéria, de alguma forma, está na Constituição, né? As ofensas aos princípios fundamentais, aos princípios sociais. Então, se eu pré-questiono, tribunal nenhum vai falar que não vai admitir o meu recurso especial por falta de pré-questionamento. Pode até não admitir meu recurso especial por outra razão, mas não vai ser por pré-questionamento. Então, já fica aí uma dica, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente vai até ver recurso especial aqui, e a gente fala, e eu vou falar sobre o pré-questionamento, pressupondo que vocês sabem o que é o pré-questionamento, igual o Alan falou ali. Mas se vocês não souberem alguma coisa, a gente volta, a gente revê, porque quando eu fiz os slides, eu falei assim, gente, eu vou dar essa aula aqui em um minuto. Mas não, às vezes vai vir muitas dúvidas e aproveitem para vocês tirarem as dúvidas. O que for possível de eu tirar, que às vezes eu também não vou saber, mas aquilo que eu conseguir tirar, eu vou tirando as dúvidas de vocês na matéria de processo civil e tal. Beleza? Então, vamos começar. Atenção, é fácil, são poucos, mas pressupõe um entendimento aí de processo civil. Quem está muito perdido aí na faculdade de Direito, que está aproveitando esses momentos, esse ano, esses 3 semestres de quarentena para levar a faculdade meia boca aí, e por acaso teve processo civil nesse meio período, vocês voltem, leiam, né, as matérias, gente. Não é ganhar pontos, eu sempre falo isso. Não se trata de ganhar pontos em disciplina. Não posso falar que não estou nem aí, não. Mas não é isso. É muito mais do que isso. Eu quero saber, em 30, quantos que eu vou encontrar daqui 5 anos. Tá? Seja na advocacia, seja daqui 5 anos já como, às vezes, né, como promotor, como procurador. Aí eu quero ver. É isso que me importa. O resto não importa. Assim, muita gente se ilude, né? Ah, só passar, ganhar com... Gente, sai desse. Eu sei que não é o caso aqui da maioria que está aqui em sala, mas é bom para aqueles que vão ver a aula depois gravada, se verem, né? Se assistirem, que se trata muito mais que isso. Hoje não dá
mais o meia boca, não dá mais o mais ou menos. A gente entrou numa era, não vou falar, é porque o meu marido hoje me contou uma coisa, só para exemplificar. Eles contrataram, eles precisavam muito de um programador sênior em uma área específica. Aí eles fizeram uma entrevista com um cara que se disse sênior e falou que sabia, que fazia, que acontecia, estava no currículo e tudo. E como eles estavam precisando com muita urgência desse programador, normalmente na empresa faz um teste de programação, né? Pedem para os meninos fazerem... Eu falo meninos porque a maioria dos meninos programadores é tipo 20 anos de idade, ganha mais que eu, tá? Mas tudo bem. Aí eles pedem para os meninos fazerem um teste de programação. Aí, esse cara, ele já era mais velho e já tinha mais de 10 anos de programação e tal. Então, ele se candidatou nessa vaga de sênior, né? Aí o cara começou a trabalhar, não sabia nada. Não sabia nada. Então, aí, o que aconteceu? O pessoal teve que chamar, falou, não, aqui... Eu programava no DOS, né, professora? Aí ficou meio difícil. Como é que é? E fazer programação no DOS. Não, pois é. Ele falou assim, não, eu não sei o nome do programa exatamente que eles usam. Ele falou assim, não, é porque eu usava uma versão mais antiga e tal, e agora eu me deparei com ferramentas muito novas, muito diferentes. Tá, cara, não tem problema, mas assim, falasse isso na entrevista. Às vezes você não precisava ser contratado para a vaga de sênior, você podia ser contratado para a vaga de pleno e tá tudo bem. Só que acaba que o cara, ele ficou até assim, ou não, eu vi que eu não me encaixo na vaga. Ele até foi bem assim, bem tranquilo para falar. Eu vi a conversa deles, né, eles falando, não, eu não consegui me encaixar, porque realmente a empresa de vocês é muito mais complexa do que eu esperava. Eu achava que eu ia dar conta e tal. Ou seja, o que eu quero dizer é, não adianta, tá, gente? Não adianta vocês terem fingir que sabe. Fingir que sabe não, porque assim, às vezes faz curso, faz muita coisa, mas o negócio é na prática, né? Na hora que vocês forem contratados por um escritório, que vocês chegarem na entrevista e falar que vocês sabem fazer, porque lá não sabem fazer nada. Tipo assim, todo mundo fica sabendo, todo mundo vê aquilo, sabe? Então, assim, é importante vocês realmente aprender a coisa, sabe? Enfim, tô só dando um exemplo que não tem nada a ver com a nossa área, mas é isso. Eu tenho uma assistente que até é ex-aluna, né, da FDCom, que eu acabo com ela diariamente, né? Acabo com ela. Aí ela fala assim, não, professora, ela me chama de professora, né? Ou então doutora. Ela fala, não, professora, mas eu falei que estava ruim. Eu falei, não importa, eu quero que venha melhor. Tem que vir melhor. Você vai gastar um dia, 2 dias, 2 madrugadas, não tem nada a ver com isso, não, né? Agora, não é todo mundo que vai ter oportunidade. Às vezes vai ser contratado de cara, né? Sem ser assistente, sem ser estagiário. Então, vocês têm que mostrar um bom serviço, né? Mas tem jeito, tá, gente? Tudo tem jeito. O negócio é você ter um pingo de noção geral das disciplinas que vocês tiveram na faculdade para depois aplicar isso fora da faculdade, né? Tudo, direito material, a gente estuda. Mas se você não entender o processo, acabou, né? Você ouviu o cliente e, então tá bom, beleza, eu vou ver se você tem algum direito. É uma coisa. Agora, você não entendeu o que está acontecendo processualmente, aí o bicho pega. Então, estudem processo, seja civil, seja penal, aí da área que vocês preferirem, trabalhista, né? Muitas vezes. Eu, particularmente, não sei nada de processo de trabalho. E sinto falta. Porque às vezes acontece algumas coisas que eu preciso saber o que está rolando e eu não sei. Não, preguiça, né? Dessa área e tal. Mas não, é porque eu não sei mesmo. Mas enfim, né? Mas vamos lá. Sem pretensões, né? Que todo mundo vai saber todas as áreas, mas escolham a área de vocês, né? Pelo menos civil, penal, trabalhista, de acordo com a OAB que vocês forem fazer, principalmente, né? Então, vamos lá. Então, primeiro recurso. Gente, então, voltando. Como que eu separei os recursos para a gente estudar?
eu peguei primeiro os recursos que são interpostos contra as decisões do juiz eleitoral. Ou seja, são cabíveis ali, né? Na decisão da primeira instância. Depois eu dividi recursos contra decisões de juntas eleitorais. Depois eu coloquei recursos contra decisões dos tribunais regionais eleitorais. E, por fim, os recursos contra decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Tá bom? Então, essa foi a forma que eu achei mais ou menos, né, fácil da gente começar a entender. Então, o processo, a ação que a gente estudou aí, foi proposta perante o juiz eleitoral, ou seja, estou falando aqui de candidaturas de vereadores, né, candidaturas de prefeito, ok? Então, perante essas decisões, vamos lá ver quais são os recursos cabíveis. E o primeiro recurso cabível vai ser a apelação, né? Apelação civil eleitoral, e depois nós vamos ver a apelação criminal eleitoral, tá bom? Mas a apelação civil eleitoral, como o próprio nome diz, né? Vocês vão remeter aí ao entendimento do processo civil, e a apelação é interposta contra qual tipo de decisão, gente? Contra sentença. Contra sentença, decisões que colocam fim ao processo. Ou seja, não é cabível, e aí é uma regra geral, que no processo eleitoral não é cabível nenhum tipo de recurso contra decisões interlocutórias. Ok? Então, diferente do processo civil, que a gente vai ter o agravo de instrumento, por exemplo, né? Por exemplo, não, porque depois da reforma do CPC é só o agravo de instrumento, né? Cabível. Agravo de instrumento porque o agravo retido foi banido, né? Então, tirando as decisões interlocutórias, que no caso do processo civil, no processo eleitoral não cabe nenhum tipo de recurso em decisões interlocutórias. O que são decisões interlocutórias? Decisões que têm um conteúdo de decisão, não são meros despachos, tipo, intime-se o réu para contestar. Isso é um despacho, né? Agora, por exemplo, interfiram a prova testemunhal requerida pela parte. Isso é uma decisão interlocutória, ok? Então, conteúdo de decisão. No processo eleitoral, não é cabível, ok? Não tem agravo de instrumento. Vamos ter o agravo de instrumento, mas é uma outra situação que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Então, primeira coisa, a apelação, assim como no processo civil, ela é interposta nas decisões que colocam fim, né? Acabou, estou decidindo que, enfim, que fulano não vai, que o registro de candidatura do fulano vai ser indeferido. Isso é uma decisão, tá bom? E aí, contra essas decisões, vai ser cabível, então, a apelação, tá? Qual que é a diferença? Prazo de 3 dias. Não é 15 dias, são 3 dias. Ok? Todo o processo eleitoral, aquilo que o Código Eleitoral for omisso, a gente usa como subsidiário o Código de Processo Civil, né? Então, assim, forma de contagem de prazos e, enfim, todos os outros requisitos, por exemplo, os requisitos necessários para uma apelação, né? Ok? Então, olha só. Saiu uma decisão na primeira instância, a gente tem 3 dias para entrar com a apelação, ok? 3 dias, então, o juiz vai intimar a outra parte para contrarrazoar e, em 48 horas, fará subir os autos ao TRE. Toda vez que eu escrevo TRE, o meu computador corrige para TER, como se fosse terça-feira, né?
Então, é TRE, beleza? Ou poderá reformar a sua própria sentença. Pausa. Como assim? O juiz da primeira instância, ele pode reformar a sua própria sentença? Diferentemente do processo civil, no processo eleitoral, o juiz pode ver, fulano interpôs um recurso, deixa eu ver aqui o que ele está falando. Gente, não é que ele está certo? Eu que não vou remeter nada, meus autos para o TRE, não. Eu vou reformar a minha sentença. Seria quase que um juízo de retratação, né, que a gente tem quando a gente interpõe agravos de instrumentos na primeira instância, a gente tem o juízo de retratação, lá no processo civil. Aqui no processo eleitoral, mesmo de decisões, sentença, o juiz sentenciou, ele pode voltar atrás, tá bom? Ele pode voltar atrás. Então, ou ele vai remeter os autos, assim que o feito tiver com as duas petições, né? A apelação e as contrarrazões à apelação, ou ele remete em 48 horas para o tribunal ad quem, tudo bem? Né? Para o órgão acima dele, ou ele pode simplesmente reformar a decisão dele. Se caso ele reformar, aí vamos supor que reformou e a outra parte do processo, então, que era vencedora, virou perdedora, né? Aí ela vai ter mais 3 dias para poder interpor a apelação. Tá? Pode acontecer. É a única peculiaridade aqui da apelação, diferente do recurso de apelação comum que vocês estudam, né? Mas todos os outros requisitos, né, são obedecidos, beleza? Gente, alguma pergunta? Nesse caso da segunda apelação, aí ele já não pode mais intervir, né? Ele tem Não, que aí remeter. não tem sentido, Não, Bacana. aí voltando. Não, aí não. Aí ele decidiu, ele mudou de ideia, né? Mas aí é justo com a parte que ofereça para ela, então, 3 dias para ela recorrer, né? Porque ela não tinha interesse antes de recorrer e agora tem. Então, a partir daí, então, o processo de apelação, pessoal, ele impede a coisa julgada, né? Obviamente. Tem um recurso que eu não coloquei aqui nos slides, mas talvez já seja a hora de falar, que são os embargos de declaração, né? Da mesma forma que a gente tem no processo civil, é cabível o embargo de declaração, né? Em decisões que ficarem omissas, contraditórias, né? Ou que, enfim, precisem de alguma explicação maior, a gente pode interpor o embargo de declaração que tem efeito de suspender o prazo para a interposição do recurso, né? Então, precisei de interpor um recurso, ele vai o quê? Fazer com que o prazo seja interrompido, tá bom? Beleza. Da mesma forma que a gente tem a apelação civil, a gente vai ter a apelação criminal. A apelação criminal, basicamente, vai ser quando se tratar de crimes eleitorais ou crimes comuns que forem conexos, né? A gente já falou sobre isso em casos de crimes cometidos por juízes, né? Desembargadores, que vai ser, então, o quê? Competência do Tribunal Eleitoral e não competência da Justiça Comum, ok? Então, se tratando de crimes eleitorais, cuja competência for da Justiça Eleitoral, a apelação nesses casos não vão ser 3 dias. Aí eu já tenho 10 dias, tá bom? Então, são decisões de condenação ou absolvição nos casos de crime, ok? A ser interposto no prazo de 10 dias. A diferença, que eu não coloquei ali, né, no primeiro, a diferença é que no caso da apelação criminal, a ação vai ser recebida em ambos os efeitos, tanto no efeito devolutivo quanto no efeito suspensivo. E aí, por óbvio, né, gente? Olha só, eu tenho uma decisão eleitoral condenando o cara. Se essa ação não tiver efeito suspensivo,
ela pode gerar um grave dano àquela pessoa. Então, o efeito suspensivo é justamente para proteger o recorrente, né? E aí, então, depois do julgamento dessa apelação, aí sim, aí aqueles efeitos da condenação ou da absolvição, no caso, vai valer, mas é uma exceção. Normalmente, todos os recursos, não é normalmente, assim, regra geral, lá no Código Eleitoral, regra geral, os recursos serão recebidos apenas no efeito devolutivo, caso não tenha disposição em sentido contrário. Então, uma das disposições em sentido contrário, que está aqui no artigo 362, não está falando aqui, mas é o recebimento no efeito devolutivo suspensivo. Aí, quando vocês abrirem, deixa eu abrir aqui, o Código Eleitoral, não. Quando a gente abre o Código Eleitoral, lá no artigo 362, está lá assim. Enfim, aí vai ter todo o processamento, né? Aqui, ó. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 dias. E aí tem todo o processamento, no 3262, no 3264, né? Em sequência, vocês vão ter aí as disposições que vão explicar esses detalhes, tá bom? Só não coloquei aqui esses detalhes, porque são muitos detalhes, né? Acaba que fica... Mas, enfim, qualquer coisa a gente vai voltando aqui uma por uma, tá bom? Então, no caso, apelação, é só vocês pensarem, né? Se a gente tem, peraí. Se a gente tem apelação que colocou fim ao processo eleitoral em primeira instância, se ela for se tratar de matérias cíveis, ela é uma apelação civil. Se tratar de crimes, é uma apelação criminal e, no caso, a diferença vai ser apenas o prazo de interposição de 10 dias e o efeito que o recurso, quando for admitido, vai ser admitido em ambos os efeitos. Beleza? Tranquilo? Então, a gente viu um tipo. Apelação. Outro recurso, né, que a gente tem aí na Justiça Eleitoral contra decisões de primeira instância, decisões de juízes eleitorais, tá bom? É o recurso inominado eleitoral. É interessante que no processo civil, o recurso inominado, a gente entra quando? Alguém sabe? Qual possibilidade que eu tenho a previsão de recurso inominado no processo civil? É decisão de juizado especial? Decisão de juizado especial, que não cabe apelação, mas cabe recurso inominado. Aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu não estou falando de juizado especial. Mas o recurso, né, inominado eleitoral, ele vai ser cabível quando, né? De decisões que são atos, resoluções ou despachos de juízes ou juntas eleitorais, caberá recurso para o tribunal. Esse recurso não é apelação, porque a apelação são decisões que colocam fim ao processo. Não é isso? Então, de atos, resoluções ou despachos de juízes ou das juntas eleitorais também, né? Caberá recurso para o Tribunal Regional, ou seja, para o TRE, né? Os recursos das decisões das juntas serão processados na forma estabelecida pelo artigo 169. Então, aí no artigo 169 vai ter também a forma de processamento, tá bom? E aqui eu só coloquei 2 julgados que eu acho interessante, que não cabe recurso inominado quando se tratar de decisões, de despachos em matéria eleitoral, não é cabível. E não cabe recurso inominado em decisões interlocutórias. Por que eu coloquei isso? Porque várias pessoas poderiam me perguntar, então, professora, na verdade, o recurso inominado seria o agravo de instrumento no processo civil. Mas não.
Você ia perguntar isso? Quando a gente tem uma decisão interlocutória, não cabe recurso. Agora, é um ato, é uma resolução, tá bom? Ou é um despacho, aí sim. Aí eu entro com recurso inominado, tá bom? Então, eu dei exemplos, né? Quais são os cabimentos aqui possíveis? Então, olha só. Transferência de cidade do eleitor, né? O juiz indefere a transferência do título de eleitor de cidade X para cidade Y. Cabe um recurso. E é um recurso inominado, tá? Cancelamento de inscrição, indeferimento de inscrição eleitoral, por aí vai. Atos administrativos, né? São quase que atos administrativos, porque não tem aqui presença de ampla defesa e contraditório. Eu peço para o juiz cancelar a minha inscrição. Vamos supor que o juiz indefere. Está indeferido. Aí, contra essa decisão, cabe o recurso inominado. Ok? Então, depois o juiz já deu a decisão. Eu não tenho uma ação eleitoral para questionar isso. Eu tenho um recurso inominado eleitoral para questionar isso. Um pouquinho diferente. Ok? Então, a parte boa é que são apenas esses dois recursos, né? A apelação, seja ela civil ou criminal, e o recurso inominado que vai caber contra decisões de juízes em primeira instância, tá bom? Lembrando que em algumas localidades eu vou ter o quê? Juntas eleitorais, né? Então, contra juntas eleitorais, da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, cadê? Aqui, ó, dos atos, resoluções ou despachos ou juntas eleitorais, caberá recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, da mesma forma das decisões de juízes, esse recurso inominado também vai ser o recurso possível para decisões de juntas eleitorais, quando porventura for uma junta eleitoral que der a decisão. Então, é só isso. Tá bom? Acabou. São só esses dois recursos. Apelação e recursos inominados. Beleza? Posso passar para frente? Quantas horas? 10h07. Dá para ver mais um, né? Então, vamos lá. Então, se a gente falou da primeira instância aqui, vamos pensar agora no Tribunal Regional Eleitoral. Cuidado, pessoal, porque a gente tem a tendência de falar o seguinte: juiz eleitoral é primeira instância e Tribunal Regional Eleitoral é segunda instância. Mas não, né, gente? Não é só isso. Porque quando, por exemplo, se trata de eleições de governadores, eleições de deputados, eu não estou falando que o processo vai correr da segunda instância. Ele corre originariamente no tribunal, porque aquela questão não é decidida por juízes eleitorais ou juntas eleitorais. É uma decisão, é um processo que vai ser decidido pelos tribunais regionais, são competências dos tribunais regionais, da forma que a gente estudou aqui nas ações, né? Cada tipo de eleição vai ser julgado aqui pelo TRE ou pelo TSE, por exemplo, no caso de eleições presidenciais, tá bom? Então, olha só, recursos contra as decisões dos tribunais regionais eleitorais. O primeiro recurso que a gente estuda é o recurso ordinário, tá bom? Quando eu tiver uma decisão denegatória de habeas corpus ou de mandado de segurança. Então, qual é o recurso cabível? Recurso ordinário. Decisão do TRE. Observem que eu não tenho essa previsão legal em decisões de primeira instância. Ok? Então, recursos que são cabíveis a partir de decisões do TRE. Então, decisão denegatória de habeas corpus ou de mandado de segurança, ou ainda, qual que é a outra possibilidade? De decisões que versem
sobre expedição de diplomas das eleições federais ou estaduais, tá? Observem que, por exemplo, estou falando de expedição de diploma de vereador. Eu vou lá para a primeira instância e vou tentar entender qual é o recurso cabível em primeira instância. É uma decisão que colocou fim ao processo? Sim. Então, ela é uma decisão terminativa? Sim. Ou seja, apelação. Beleza? Agora, quando eu estiver falando de Tribunal Regional Eleitoral, primeiro que eu já tenho que lembrar que eu já não estou falando de prefeito e vereador mais. Eu estou falando de governador, estou falando de senador, deputado federal, deputado estadual, né? Esses feitos, por si só, eles vão transitar no TRE. Eles não vão transitar mais no juiz eleitoral da primeira, né? Lá de baixo, que está lá naquele município lá de Nanuque, entendeu? Eles já vão pensar no Tribunal Regional Eleitoral. Então, os feitos vão ser processados lá. E dessas decisões, qual é o recurso cabível? Um dos recursos cabíveis é o recurso ordinário, que vai ser cabível nessas duas hipóteses, né? Quando for uma decisão delegatória de habeas corpus ou mandado de segurança, ou ainda quando for uma decisão que versa sobre expedição de diploma. Ou seja, diplomou, né, um candidato, um governador, por exemplo. Eu entrei com recurso contra a expedição desse diploma. Ok? Da decisão que julgar esse recurso, vai ser cabível um recurso ordinário. Da decisão que julgar a ação, né, de recurso contra expedição de diploma, vai caber um recurso ordinário, tá bom? Porque a decisão já foi do TRE, então vai caber um recurso ordinário. Ou ainda, né, quando essa decisão versar sobre inelegibilidade de candidatos federais e candidatos estaduais. Eu não estou falando aqui de vereadores e de prefeitos, tá bom? Prazo também, né? 3 dias, eu até coloquei atenção aí, não será cabível quando se tratar de diplomação de cargos municipais, tá bom? Que aí, no caso, eu vou ter outros recursos, que vai ser a apelação, beleza? Então, se vocês entenderem que eu tenho, né, contra juízes, eu tenho o recurso de apelação e o recurso inominado, matou. Aí, agora eu vou ter recursos que são interpostos quando a decisão for do Tribunal Regional Eleitoral. E o primeiro deles é o recurso ordinário. Ok? É muito mais uma questão de saber quais são os recursos do que dificuldade de entender sobre esses recursos. Porque acaba que a gente já vai tendo uma noção, né, pelo próprio processo civil, e a gente já consegue conceber mais ou menos como que se dá esses processamentos. Então, o importante é o prazo, que vai ser, normalmente também, o prazo são de 3 dias. Existe um artigo que fala a mesma coisa, né? Olha, os prazos de recurso são 3 dias, a não ser dispositivos específicos em contrário, tá bom? Então, não será cabível quando se tratar de diploma para cargos municipais, porque, embora a ação seja julgada no TRE, que a gente acabou de ver lá no recurso contra a expedição de diploma, eu não estou questionando recursos municipais aqui, cargos municipais aqui. Então, vai ser cabível nas eleições federais e nas eleições estaduais. Beleza? Então, várias coisas ficam sem recurso mesmo. Pô, mas e no caso, então, de um interferimento, não sei o quê? Ih, meu filho, se você não achar um recurso cabível, é porque não é cabível. Aí você vai tentar um mandado de segurança, né? Você vai tentar entrar aí com um recurso especial, que não vai ser admitido mesmo, entendeu? Normalmente as pessoas tentam ir para o mandado de segurança. Inclusive, o mandado de segurança, a gente, desde o Código de Processo Civil de 2015, a gente teve um sucateamento, né, do mandado de segurança, porque tudo aquilo que não
podia, não tem uma previsão de um recurso, todo mundo entra com mandado de segurança, né? Que foi a própria questão porque a gente tinha, né, o recurso de agravo de instrumento, o agravo interno. O agravo interno era assim, olha, eu até quero recorrer dessa decisão, mas vai que a decisão final do juiz ela vai ser positiva para mim. Então, eu entro com o recurso com o agravo retido, deixo lá nos autos o meu argumento. Mas não precisa analisar não, tá, juiz? É só por precaução. Caso eu venha perder a ação, aí no meu recurso de apelação eu peço o tribunal para analisar aqueles argumentos do agravo retido. E aí, quando o Código de Processo Civil alterou isso, tirou de nós, advogados, o recurso o agravo retido, né? Só permitiu o agravo de instrumento e ainda o legislador ainda tentou, da cabeça louca deles, taxar, né? Ele tem um rol assim, taxativo do cabimento. Vocês lembram disso? Do cabimento do recurso do agravo de instrumento? Que tem lá o artigo, tem 9, 10 possibilidades. Vocês lembram disso? Pois é, mas aquilo ali é furada, viu, gente? Não sei o que vocês estudaram isso. Já existe entendimento do STJ sobre a mitigação desse rol. Tá? Então, quem não lembra disso, já anota, porque isso aí não está no código, mas isso aí é um entendimento de STJ que vocês têm que considerar para provas de OAB, tudo da vida. Esse rol taxativo do agravo de instrumento no processo civil, ele é mitigado. Existe a teoria da mitigação, que já é um entendimento do STJ. Ou seja, que pretensão, né, desse legislador de 2015 achar que só seria aqueles casos possíveis ali para agravo de instrumento. Então, não é. Então assim, muitos advogados de cara entram com mandado de segurança, mas ele pode entrar com agravo de instrumento e alegar, né, já leva, obviamente, para o juiz mais desinformado que tiver, já leva ali esse julgado do STJ falando sobre a mitigação do rol, que inclusive poderia ferir aqui, né, as possibilidades de ampla defesa e contraditório. Tá bom? 2 aulas em uma, né, gente? Essa aula de recursos eleitorais, né? É muito aula de processo. O processo civil e a aula de direito eleitoral tá uma maravilha. Só para resumir aqui, para vocês relembrarem, né? Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Eu falo que às vezes é questão de lembrar, não é questão de estudar, às vezes é só de lembrar, né? Porque às vezes, como a gente só vê aquilo num semestre, parece que a gente passa por um semestre, a gente esquece tudo que a gente viu no semestre passado. E não é assim, o direito não pode ser visto dessa forma. Principalmente nos finais, né? Nessas matérias depois do 7º período. Você já tem que pressupor um conhecimento muito bom em processo civil, muito bom em direito constitucional, né? Então, processo civil constitucional você já estuda desde sempre, né? Enfim. Então, ok, gente? Eu ia entrar no recurso especial, mas ele é um pouquinho... Apesar que não é tão complexo, não. Será que eu consigo? Deixa eu matar aqui. Às vezes a gente consegue matar. Recurso especial, né? Como o próprio nome diz, ele é especial. Ele não é interposto em qualquer hipótese. Para qualquer hipótese eu tenho meu recurso ordinário, que também já não é para qualquer hipótese. Então, para especial é menos ainda. Pensem dessa forma, né? Então, eu estou colocando o recurso especial contra decisões do TRE para serem analisadas, para serem reformadas pelo tribunal acima do TRE, que é quem? O TSE. E eu escrevi isso aqui porque a gente está habituado a falar que recurso especial a gente propõe perante o STJ. Eu não estou falando mais de STJ no recurso eleitoral, no processo eleitoral. Então, se porventura eu precisar interpor um recurso especial, eu vou interpor este recurso especial para o TSE, que é o tribunal acima do TRE, ok? Cuidado com esse erro, porque todo mundo já coloca na cabeça que recurso especial é para o STJ, tá bom? Quando que é oponível
Então, recurso especial. Em decisões que vão contra disposições constitucionais. Professora, mas para questões constitucionais eu tenho o recurso extraordinário. Meu filho, se eu não consigo chegar nem no STJ, eu consigo chegar no TSE, no STF, né? Então, vai ser competência do Tribunal Superior Eleitoral analisar decisões que são proferidas contra dispositivos constitucionais e contra dispositivos legais, né, de lei federal. No processo civil, o que a gente vê? Recurso especial contra decisões que ofendem dispositivos de lei federal. Recurso extraordinário para decisões que ofendem dispositivos constitucionais. Aqui não, o meu recurso especial vai ser tudo, desde que eu consiga demonstrar na minha petição de recurso especial quais são os dispositivos da lei federal que está sendo ofendida ou da Constituição que está sendo ofendida. Se eu não conseguir demonstrar, o meu recurso não vai ser admitido nem no TRE e muito menos no TSE, né? Mas não vai ser admitido aí nos juízos de admissibilidade. Lembrando que eu tenho sempre a admissibilidade do órgão ou do órgão ACO, né? Que é o que profere a decisão, e do órgão ad quem, que é aquele que será endereçado, que será o responsável pela análise do mérito, reformar a decisão, ok? Então, beleza, eu tenho, na verdade, 3 possibilidades. Contra dispositivos constitucionais, contra decisões que ferem dispositivos de lei federal, por exemplo, um dispositivo do Código Eleitoral, e quando houver divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais. E aqui, gente, essa parte difícil demais. Normalmente, os advogados penam para passar recurso, não só no eleitoral, mas no processo civil também, quando são amparados na divergência. Mas antes de mais nada, é o seguinte, vamos lembrar o que eu perguntei, que o Arley falou. Para esse meu recurso especial ser admitido, eu preciso ter pré-questionado essas matérias aqui em todo o processo, ou pelo menos por meio de um ED. Ok? Pelo menos por meio de um embargo de declaração. Então, qual é o dispositivo que está sendo ali ofendido? Eu já posso ter falado na própria petição, falado, olha, inclusive, será uma ofensa ao dispositivo tal da Constituição, se eu dou outro juízo, entender que eu não tenho direito, que o meu cliente não tem direito a tal coisa. Que isso é o pré-questionamento, é eu já levar a primeira instância, né? Ou então o órgão originário ali de processamento, já manifestar sobre esse artigo. Isso que é pré-questionar. Se ele não fez isso na decisão dele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o infeliz, desculpa, mas eu tenho que fazer, né, os nossos excelentíssimos senhores juízes manifestar. E às vezes os caras não manifestam de jeito nenhum. Então, eu não consigo que o meu recurso especial seja admitido, porque não teve. A matéria ela foi pré-questionada, mas eu não trouxe isso para o juiz. Eu preciso que o juiz ofenda, né? Ele precisa ofender claramente, não é só nas ideias, no dispositivo ou na fundamentação, ele precisa ofender um dispositivo constitucional ou um dispositivo de lei federal. Beleza. Isso é um requisito de admissibilidade. Quando for baseado o meu recurso especial em divergências jurisprudenciais, ou seja, em divergências de interpretação, eu tenho uma jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e uma daqui, né? Falando coisas diferentes, eu tenho que fazer, existe um requisito de admissibilidade que é o cotejo analítico. Vocês já ouviram falar nisso? Eu preciso pegar a decisão, mostrar como que o tribunal decidiu. Eu faço um quadrinho mesmo, sabe? Eu ponho quase que uma tabela
porque tem que ser idêntico os casos. Então, você põe: o Tribunal Regional no processo tal decidiu assim. Aí você coloca a decisão. O Tribunal Regional do outro lugar decidiu assim. Ou seja, diferentes. E a decisão que está sendo guerreada, né? A decisão que você está interpondo aqui o recurso. Então, essas duas formas são são requisitos de admissibilidade para os recursos especiais. Ok? Beleza. Prazo de interposição, 3 dias. Dificílimo, né? Em 15 dias a gente não consegue fazer um recurso especial. No eleitoral tem que sair em 3 dias. Então, coloquei os requisitos de admissibilidade, pré-questionamento, caso seja nas 2 primeiras hipóteses, ou o dissídio jurisprudencial, tá bom? Juntar as decisões, preciso juntar o inteiro teor das decisões que decidiram diferentes daquela decisão que está sendo guerreada, tá? E quanto mais decisões, melhor, né? Mas a gente sempre põe 2 ou 3. Ok, pessoal? Ficou alguma questão aqui? É claro que é muita informação, né? Tipo assim, é fácil falar, ok, professor, não você vai explicar, não. Depois que a gente vai maturando esses assuntos com o tempo mesmo, não tem como. Mas é importante que vocês entendam pelo menos o que está aqui, né? Assim, no slide. E aí, na aula que vem, na terça-feira, a gente vai entrar com o agravo de instrumento para destrancar os recursos extremos, que é o especial ou extraordinário, mas depois eu falo sobre eles. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigado, professor. Boa noite. Ótimo final de semana. Bom final de semana. E firmes e fortes aí, tá, pessoal? Beijos. Obrigado, professor. Com Deus.